Urgente, Moraes deixa escapar o medo sobre Donald Trump e os seus ministros, viu? Gente. E olha só, e não para por aí não. Vocês precisam saber os passos que o Donald Trump está dando lá nos Estados Unidos da América. Não vai ficar pedra sobre pedra, vocês precisam saber de duas decisões que foram tomadas agora, impactantes. Uma delas é essa daqui. Quem é Mike Watts, o coronel anti-China, nomeado por Trump para Segurança Nacional, viu? Segurança Nacional, meu irmão. Veterano de guerra, defende uma nova doutrina. Meu Deus. Aí eu não preciso nem dizer para vocês, né, gente? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Que não vai ficar pedra sobre pedra, viu? Meu Deus. Por isso que o presidente lá da China, aquele ditador, estava, né, humildezinho com Donald Trump, parabenizou. Olha só, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o coronel Mike Watts para ser seu conselheiro de segurança nacional. Watts, o primeiro veterano dos Boinas Verdes a se tornar um congressista norte-americano. Já se viu em missões no Afeganistão, no Oriente Médio e na África. Se a nomeação for confirmada, Watts será o principal nome nas crises enfrentadas pelo país. Entre elas, o fornecimento de armas à Ucrânia, as preocupações com a aliança entre Rússia e Coreia do Norte, ataques frequentes do Irã no Oriente Médio e os esforços por um cessar-fogo entre Israel e os grupos terroristas Hamas e Hezbollah. O republicano, que acaba de conquistar seu terceiro mandato, foi eleito pela primeira vez para o Congresso em 2018, na Câmara. Ele integra uma comissão em que colabora para desenvolver políticas sobre as relações norte-americanas com a China. Ele propôs legislação para reduzir a dependência dos Estados Unidos de minerais chineses. Gente, o negócio é o seguinte, essa galera toda está tremendo nas bases com Donald Trump. Não só a China, como o Irã, como o Hezbollah, como a Venezuela, como o Lula, essa galera toda, porque sabe que vai vir chumbo grosso, mas é dos grossos mesmo. E por que que isso vai acontecer, gente? Porque o negócio é o seguinte, Donald Trump sabe que a prioridade, logicamente, é a economia dos Estados Unidos para que na próxima eleição, ele não pode concorrer, porque esse já é o segundo mandato, mas uma pessoa que ele indicar seja eleito. Mas só que não é só a economia, é para acabar definitivamente essa ideologia marxista-comunista nos Estados Unidos e nos quatro cantos do mundo. E eles vão resolver esse problema, definitivamente, igual na Polônia. Na Polônia não aceita comunista. Comunista lá, nem pensar, nem banhado de ouro. Então é isso que ele está fazendo, ele está colocando pessoas, entendeu, que já conhecem o cenário de guerra, e outras áreas que vocês possam imaginar, para dar um basta definitivamente, tá? Essa galera tá tremendo as bases. Gente, isso daqui é porque Donald Trump ainda não assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos. Então ele está começando, né, a expor quais serão as decisões que ele vai tomar a partir do dia 20 de janeiro. Mas só que daí já dá para entender a ponta do iceberg. E é das grandes, viu? Olha só. Fim do Departamento de Educação, proibição de ideologia de gênero, e oração em sala de aula, o plano de Trump para o ensino. Conjunto de propostas se encontra no Manifesto Agenda 47, elaborada pelo presidente eleito dos Estados Unidos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um plano abrangente para reformar a educação no país. Uma das propostas é a eliminação do Departamento de Educação, com a transferência do controle sobre as escolas para os governos estaduais. A Agenda 47 de Trump também visa aumentar os direitos dos pais em relação ao currículo escolar e promover a oração nas escolas públicas. Ele defende a ideia de que o patriotismo seja um dos pilares da educação e propõe o desmantelamento de iniciativas de diversidades. Tá aqui, ó. Tuition costs at colleges and universities have been exploding, and I mean absolutely exploding, while academics have been obsessed with indoctrinating America's youth. The time has come to reclaim our once great educational institutions from the radical left, and we will do that. Our secret weapon will be the college accreditation system. It's called accreditation for a reason. The accreditors are supposed to ensure that schools are not ripping off students and taxpayers, but they have failed totally. When I return to the White House, I will fire the radical left accreditors that have allowed our colleges to become dominated by Marxists, maniacs, and lunatics. We will then accept applications for new accreditors who will impose real standards on colleges once again and once and for all. These standards will include defending the American tradition and Western civilization,
protecting free speech, eliminating wasteful administrative positions that drive up costs incredibly, removing all Marxist diversity, equity, and inclusion bureaucrats, offering options for accelerated and low-cost degrees, providing meaningful job placement and career services, and implementing college entrance and exit exams to prove that students are actually learning and getting their money's worth. Furthermore, I will direct the Department of Justice to pursue federal civil rights cases against schools that continue to engage in racial discrimination and schools that persist in explicit unlawful discrimination under the guise of equity will not only have their endowments taxed, but through budget reconciliation, I will advance a measure to have them fined up to the entire amount of their endowment. A portion of the seized funds will then be used as restitution for victims of these illegal and unjust policies that hurt our country so badly. Colleges have gotten hundreds of billions of dollars from hardworking taxpayers, and now we are going to get this anti-American insanity out of our institutions once and for all. We are going to have real education in America. Thank you. A coisa complicou, mas complicou mesmo para o ministro Alexandre de Moraes e os outros ministros do STF, viu? A verdade é essa, e vocês vão saber por quê, tá? Olha só, vazou. Moraes deixa escapar o medo após vitória de Trump. E informação interna do STF vaza. Ah, isso aí nós já sabíamos. Aquele negócio deles fazer piadinha lá, quem vai ser o primeiro a perder o visto? Não é o primeiro não, é todos. Todos vão perder os vistos, viu? Olha só. O colunista do O Globo, Malu Gaspar, vazou a reação do ministro Alexandre de Moraes ao saber de uma possível revogação de seu visto americano. Diante da vitória de Donald Trump e do fortalecimento de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Moraes comentou o fato com ironia e bom humor. Segundo fontes, o tema foi abordado pelo ministro em tom descontraído, em conversas com outros integrantes do Supremo Tribunal Federal, STF. Porém, os risos de Moraes devem ter sido de pavor, já que, após a vitória de Trump, Moraes levantou o assunto na sala de togas, mencionando reportagem que especulava sobre a inviabilidade de suas viagens aos Estados Unidos. A carta enviada por parlamentares americanos alinhados a Trump ao secretário de Estado Antony Blinken, em setembro, destaca Moraes como ditador totalitário e pede a revogação de vistos de ministros do STF. Apesar de não avançar durante o governo Biden, a iniciativa pode ganhar força sob a nova administração republicana. Gente, olha, é 99,9% de chance que vai ganhar força, e uma das primeiras coisas que o Donald Trump poderá tomar é cancelar os vistos dos ministros do STF, porque eles têm o poder. O Banco do Tesouro lá, eles têm o poder, eles têm essa prerrogativa lá. Não precisa de PEC, não precisa de projetos, não precisa nada disso. Basta o Donald Trump lá, o Congresso reenviar esse mesmo pedido que foi reenviado para o governo Joy para cancelar os vistos dos ministros do STF, e Donald Trump vai lá e cancela, já era, cara. Mas o problema não é só cancelar os vistos, porque se for só cancelar os vistos dele, tudo bem, eles ficam no Brasil e tal, e deve sua vida de boa, né? Mas o problema são outras consequências que estão por vir. Essas são mais drásticas do que cancelamento de visto. E é isso que vai acontecer a partir do dia 20 de janeiro. Olha, sinceramente, se eu tivesse na pele desses caras aí, meu irmão, eu já tentaria arrumar minhas malas e se mandar para algum país comunista lá que quisesse aceitar eu para mim permanecer lá definitivamente, meu irmão. Porque se ficar no Brasil, meu irmão, os caras correm sérios riscos de um futuro próximo ser preso, viu? E por que eu falo isso? Ah, mas não pode interferir na soberania do Brasil. O problema não é interferir na soberania do Brasil. O problema é que tem uma corte, né, de direitos humanos, que é a TPI. Essa sim tem poder de dar voz de prisão para essas pessoas que ultrapassam as leis, que passam de todos os limites, como o Putin lá. O Putin, qualquer lugar que ele vir na Europa, a prisão dele é decretada, entendeu?